Fala, agronautas! No vídeo de hoje eu trouxe um exemplo de um atendimento que eu fiz via internet para vocês darem uma olhada como é, na prática, uma interpretação de análise de solo e recomendação. Esse atendimento ele foi editado, é claro que a gente teve uma conversa antes e também depois para discutir as recomendações e verificar se estava coerente de acordo com as expectativas e o histórico da área. Mas aqui dá para ter uma boa ideia e por isso estou repassando para vocês. Fica aí para conferir logo depois da vinheta. Bom dia, Alisson. Tudo bem com você? Essa transmissão aqui é para te passar a interpretação da análise, né, que a gente conversou ali por WhatsApp, tá? É o seguinte, Alisson, eu vou começar falando um pouco sobre a análise em si, tá? Eu vi ali, estudei a sua análise que você mandou do laboratório, né? E algumas recomendações, tá? Em relação quando você for solicitar uma nova análise. No laboratório, essa sua análise, ela veio como CTC efetiva. Então, começando com um pequeno erro que eu identifiquei aqui, na sua análise está falando que a CTC é efetiva, mas esse cálculo que aparece aqui de 3,75, ela é a CTC total, tá? Então, você pode até notificar o laboratório que a nomenclatura está errada. CTC efetiva, você tem que subtrair o hidrogênio, e aqui eles somaram. Isso pode causar confusão na hora de você calcular o M%, que é a saturação por alumínio, que ela é feita em cima da CTC efetiva, né? Nesse caso aqui não é efetiva que está aparecendo aqui, tá bom? No caso aqui não atrapalhou porque o alumínio ele tá zerado, né? Então nesse caso não atrapalhou, mas pode confundir. Percebi também que na sua análise de solo não veio análise de enxofre, que é muito importante. Você vai plantar melancia, né, pelo que você me falou, e tem expectativa de produtividade de 40 a 50 toneladas por hectare. E o enxofre é muito importante para a melancia, né, uma cultura que demanda muito enxofre, as olerícolas em geral, né. E essa análise aqui não veio enxofre, então na próxima vez que você pedir, também dá uma verificada nisso, tá? E micronutrientes também. É importante a gente dar uma avaliada nos micronutrientes do solo. Por isso eu nem vou fazer recomendação aqui de micronutrientes, porque a gente precisa realmente saber o que tem na análise, tá? Não posso ficar recomendando assim sem um diagnóstico. Eu dei uma olhada na sua região, né? Você aí do Rio Grande do Norte, Alexandria. Então, é um prazer estar falando com você aí dessa região. Nunca visitei o Rio Grande do Norte, mas quem sabe um dia pretendo. Dizem que é uma região muito bonita. E aí eu pesquisei o mapa de solos aí da sua região e vi 2 tipos de solo predominante ali. Depois você pode me confirmar se você está numa mancha de solo de um deles, né? Que é o neossolo litólico, ali pelo mapa eu vi, ou argissolo vermelho amarelo também litólico, né? Litólico, essa nomenclatura quer dizer que é um solo com bastante presença de pedregulhos, pedras, e pelo teor de areia aí um solo que a análise sua é um solo bem arenoso, né? Tem 2% só de argila e 86% de areia, né? 12% de silt. Então, bastante arenoso o seu solo. E eu acredito que pelo clima aí da região, você deve trabalhar com irrigação, né? Por gotejamento. Provavelmente você deve trabalhar com isso para conseguir ou pivô, né? Depois você pode me confirmar. Por causa da textura, acredito que não dá para produzir sem isso daí, né? O seu solo é um solo de uma CTC muito baixa, né? 3,75, menos de 4 centimol. Então, você tem que trabalhar bastante a questão de adubação orgânica, né? Para ajudar aí a matéria orgânica ajudar a aumentar essa CTC e os nutrientes disponíveis. Percebi também pela classificação ali do solo que se trata de manchas de ou argissolo ou neossolo eutrófico na região ali. Eutrófico quer dizer que a fertilidade natural dele, ela é com uma V% acima de 50, né? Então, ele é um solo que, apesar da textura arenosa, apresenta a sua CTC preenchida com cátions, né?
Mas eu acredito que essa sua análise, isso a gente só pode confirmar também no horizonte B, tá? É o horizonte B que dita se o solo é eutrófico ou distrófico. E pela sua análise, eu tô vendo aqui que o fósforo é corrigido, então você já deve ter feito algum trabalho aí de correção de fertilização, já vem fazendo um trabalho desse para ter essa fertilidade que ele tem, que tá mostrando aqui na análise, tá? Então, em termos de saturação de bases, ele está com 73,59, então ele já atingiu um nível bom de saturação, né? Principalmente para a cultura da melancia que pede 70 de V%, porém, a gente vê aqui que o magnésio ele está um pouco baixo, né? O cálcio ele está com 47% da CTC, então ele até está num nível bom. Porém, o magnésio está um pouquinho baixo, ele está ocupando aí 13%, 13,86%, e de teor único ele está com 0,52 de centimol. Então, é um teor baixo, teremos que aumentar um pouco esse seu magnésio aí, tá bom? Principalmente porque o potássio ele está alto. O potássio na sua análise está com 0,31 centimol. E isso está ocupando 8,26% da CTC. Então, está passando aí do teor considerado adequado de equilíbrio, né? Que é de 3 a 5%, está passando bastante. E isso quer dizer que a gente pode maneirar aí na adubação potássica, tá? Você vai poder aplicar menos do que é recomendado para melancia, para poder dar uma equilibrada aí nessa seu solo, tá bom? Que aí potássio em excesso passando, ele vai prejudicar ainda mais a absorção desse magnésio que está baixo. Então, o que eu recomendo para você? A gente vai recomendar, apesar da B% estar alta, a gente vai recomendar calcário para poder elevar esse magnésio. O pH em água, ele tá bom, mas ainda ele tá 5,8, ainda a gente tem um limite para aplicar calcário sem medo de elevar muito o pH. E eu participei de um workshop recentemente, justamente em solos de textura leve, e os pesquisadores falam que não é tão fácil assim elevar o pH como a gente tem a percepção, né? A gente acha que não pode aplicar muito calcário em solos de textura leve com medo de aumentar muito o pH e disponibilizar micro, mas não. As pesquisas mostram que os solos de textura leve, eles têm também bastante capacidade de segurar esse calcário, né? Não permitir que aumente muito o pH, e a vantagem de você ter esse cálcio, esse magnésio equilibrado é muito maior para a produtividade do que a indisponibilidade de micronutrientes, que aí micronutrientes você depois pode, se precisar, pode complementar via foliar, né? O benefício de você ter o cálcio, o magnésio ali no sistema equilibrado é maior do que teria esse problema, né? Então, eu recomendei ali para você baseado no teor de magnésio, tá? Para elevar a 1 centimol, pelo menos, esse magnésio. Então, se a gente fizer a conta lá de 1 menos 52, que está na sua análise, né, 0,52, a gente tem que colocar aí no seu solo 0,48 centimol de magnésio, vezes 121,6, que é para transformar em miligramas por decímetro, vai dar 58,36 miligramas, vezes 2, vai dar 116,7 quilos por hectare de magnésio. E aí, vezes 1,658, a gente transforma para quilos por hectare de óxido de magnésio. Então, você vai precisar aí de 193,5 quilos por hectare de óxido de magnésio. E aí, você vai procurar na sua região onde que você pode comprar calcário dolomítico, tá? Que aí, com teor mais alto, para não desequilibrar muito o cálcio. Então, vai ser preciso colocar um calcário dolomítico, tá? Não coloque o calcítico, porque ele tem baixo teor de magnésio e você vai desequilibrar o seu solo aí. Então, procura um dolomítico. E aí, no exemplo, por exemplo, eu peguei aqui um dolomítico que tivesse 17% de óxido de magnésio. Então, fazendo a conta aí de 193 dividido por 0,17, é só um exemplo. Você pega depois o dolomítico da sua região e faz a conta, refaz a conta, tá? Depois eu vou te passar tudo isso também por e-mail e certinho, tá? Para você não confundir. E aí você vai precisar de aproximadamente uma
tonelada e 138 quilos de calcário. Isso arredonda para 1,1 tonelada. Como o seu solo tem uma CTC baixa, é muito importante você entrar com adubação orgânica também para ajudar a aumentar aí essa CTC. A literatura recomenda da Embrapa a aplicação de 20 a 40 toneladas por hectare de esterco curtido ou 5 a 10 toneladas por hectare de esterco de galinha curtido. Então, como que você vai fazer? Talvez você saiba, talvez não, então eu vou te passar como é que faz a conta, né? Se você pega um espaçamento aí de 2 por 2 metros, se você for plantar no espaçamento de 2 por 2 metros, você tem que pegar o hectare, né, que é 10.000 metros quadrados, dividido por 2 metros, a gente tem 5.000 metros lineares. Então, no seu hectare aí, por cada hectare você vai ter 5.000 metros. Dividido por 2, então espaçamento de 2 em 2 metros, você vai ter 2.500 covas, onde você vai plantar a melancia, né? E aí, se a gente for aplicar 20 toneladas de esterco, que são 20.000 quilos, dividido por 2.500 covas, a gente vai ter 8 quilos de esterco por cova que você tem que colocar no mínimo, tá bom? Para melhorar a sua adubação orgânica aí. Certo? Então, a gente fez a recomendação do calcário para equilibrar ali o magnésio na sua CTC. Se pegar um dolomítico, você também também dá uma incrementadinha no cálcio, não tem problema. Não precisa, então, de correção de potássio e também não precisa de correção de fósforo, porque você tem um fósforo alto aqui, 23 miligramas. Espero que você tenha feito a amostragem bem representativa, coletando. Eu vi que a sua área não é muito grande, então dá para fazer uma amostra só, não precisa fazer mais do que uma amostra composta, mas ela tem que ser bem representativa, pegando aí no mínimo umas 20 subamostras para fazer uma amostra composta só. Então, como a área é pequena, a gente pode fazer recomendação em cima de uma análise, tá? E aí, o que você vai usar? Como você não precisa fazer correção de fósforo nem de potássio, você pode começar. A gente tem 2 jeitos de fazer recomendação, né? De plantio e manutenção, de cobertura. Você pode tanto pegar a recomendação padrão da Embrapa, que ela já recomenda direto as tabelinhas lá, né? Dependendo do teor que tem no solo, ou você pode pegar pela exportação. Então, pegando aqui pela exportação, a gente tem que 20 toneladas por hectare de melancia exporta 4,3 quilos por hectare de fósforo. Como você quer 40, aliás, 40 é uma produtividade bem arrojada. Eu não sei se você está baseando isso numa expectativa que você quer aumentar bastante ou se a sua área já produz isso, né? Se a sua área ainda não produz isso, talvez essa expectativa esteja muito alta, né, para essa área. Mas se ela já produz, teria que dar uma olhada no histórico aí, depois você me confirma, tá? Melancia não é a minha praia, digamos assim, mas eu dei uma estudada e vi que 40, 50 é uma expectativa bem arrojada de produtividade, tá? Então, se 20 toneladas exporta 4,3, né? Então, você vai querer o dobro disso, 4,3 vezes 2, a gente tem 8,6 quilos por hectare de fósforo. Vezes 2,29, a gente vai precisar aí de 19,69 quilos por hectare de P2O5. E aí entra, como é um solo arenoso, quase não vai ter fixação. Então, aí nesse caso, você pode aí colocar um pouquinho a mais, né? Vezes 1,2, 20% a mais, daria 23 quilos por hectare de P2O5. Tá? Então, vou anotar aqui que pela exportação tá dando 23 e a recomendação da Embrapa para solos que tenham acima de 20, que é o seu caso, ela recomenda 60 quilos por hectare de P2O5. Então, a sua adubação de plantio, aí vai dar fósforo nessa quantidade, né? Não tem problema. Então, você pode, dependendo dos seus recursos aí, você pode variar. Vamos arredondar de 23 para 25, tá? Para ficar um número mais redondo.
Então, a adubação de fósforo você vai variar de 25 a 60 quilos por hectare de P2O5, que aí fica dentro tanto do cálculo de exportação quanto da recomendação da Embrapa para esse teor de fósforo que tem na sua análise, tá? E na expectativa de produtividade. Nitrogênio, ele, como não tem na análise, ele não varia. A Embrapa recomenda 120 quilos por hectare de nitrogênio. E aí você tem que parcelar isso em pelo menos, no mínimo, 2 vezes. Se for colocar 3 vezes, você coloca um pouco no plantio e depois o restante você parcela em 2 vezes, tá bom? Se for parcelar, você aplica a primeira vez depois dos 20 dias que a muda nasceu e depois 40 dias, tá? Então, 20 e 40 dias. O K2O, para o seu nível de potássio, que ele já é um nível alto de potássio, a Embrapa recomenda que você aplique só 30 quilos por hectare de K2O, tá? Para cada 20 toneladas de melancia por hectare. Então, no seu caso, como você quer 40 toneladas, seriam 60 quilos por hectare de K2O. Pela exportação, daria um pouco mais, tá? Aqui tá falando que exporta 36 quilos por hectare, cada 20 toneladas, vezes 2, daria 72 quilos por hectare de potássio, vezes 1,2, a gente tem 86 quilos de K2O. Mas, nesse caso, a exportação ela não leva em conta o teor que está no solo. Como o teor seu está alto, passando aí de 8%, eu prefiro ficar com a recomendação da Embrapa. Lembrando que eu vou te passar por e-mail depois certinho algumas sugestões de fertilizantes também. Resumindo toda a sua recomendação para 40 toneladas de melancia por hectare, a gente tem que você precisa aplicar 1,1 tonelada por hectare, 1.000 quilos e 100, né? Quilos por hectare de um calcário dolomítico. Se ele tiver aproximadamente 17% de óxido de magnésio, você precisa ajustar isso. Aplicar 20 a 40 toneladas por hectare de esterco ou 5 a 10 toneladas por hectare de esterco de galinha curtido. 120 quilos por hectare de nitrogênio, que você vai parcelar no mínimo 2 vezes. De 25 a 60 quilos por hectare de P2O5 e 60 quilos por hectare de K2O. Essa é a sua recomendação final. Não vou recomendar micronutrientes, como eu te falei, a gente precisa da análise. E faltou o enxofre, não veio o enxofre na análise de solo, né? Como eu comentei, então você precisa pedir essa análise de enxofre para a gente verificar também como é que tá. Eu vou pedir para você fazer uma amostragem foliar depois que você aplicar toda essa recomendação. Você vai fazer uma amostragem foliar coletando a 5ª folha da melancia a partir do ápice, coletar 40 folhas aí dentro da sua área, que é uma área que dá para fazer também uma amostra composta só de folha, tá? Então você anda por toda a área, pega 40 folhas, pega a 5ª folha a partir da ponta, dá uma secada nessas folhas, pendura elas para secar ao ar livre, leva mais ou menos uns 3 dias para secar a sombra, e aí você junta tudo isso numa amostra composta e manda para o laboratório, e manda para mim também para a gente dar uma interpretada nos níveis, né, que é uma outra forma da gente avaliar como é que tá chegando esses micronutrientes aí e toda a recomendação, se você seguir essa daqui, tá bom? A questão do alumínio, eu acho que eu comentei também, né, não tem presença de alumínio, isso é bom, então não precisa se preocupar com toxidez de alumínio. Acredito que é isso, pois você me confirma o que você achou, se tá tudo coerente e vamos falando, tá bom? Agradeço o seu contato e qualquer dúvida a gente continua aqui, tá bom? Valeu, até a próxima. E você já sabe, esse canal é novo, então se inscreva,
compartilha, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!